Capítulo 7, O Banquete do Pai, parte 3. A salvação é comunitária. Por sua própria natureza, os banquetes são comunitários. Nenhum reencontro de amigos, reunião de família, casamento ou qualquer outro evento social importante fica completo sem uma refeição. Quando convidamos alguém para almoçar conosco, estamos fazendo um convite para uma ocasião em que poderemos esparecer e conhecer melhor um ao outro. Em muitas culturas, convidar alguém para uma refeição é o mesmo que oferecer nossa amizade. Vivemos em uma cultura na qual os interesses e desejos do indivíduo estão acima dos interesses e desejos da família, do grupo ou da comunidade. Por consequência, uma grande porcentagem de pessoas quer crescer espiritualmente sem ficar dependente de igrejas ou instituições. É esse o sentimento que costuma estar por trás de afirmações comuns como essas. Tenho a minha espiritualidade, mas não sou religioso. Ou então, gosto de Jesus, mas não do cristianismo. Muita gente que está em busca de espiritualidade já teve péssimas experiências com as igrejas. Por isso, esse pessoal não quer mais saber de igreja. São pessoas interessadas em se relacionar com Deus, contanto que não precisem participar de uma comunidade. Já expliquei nesse livro por que as igrejas e todas as instituições religiosas costumam ser tão desagradáveis. Elas estão infestadas de irmãos mais velhos. Mas a estratégia de nos afastarmos da igreja porque ela tem irmãos mais velhos não passa de outra forma de farisaísmo. Além disso, não há como crescer espiritualmente se você não estiver profundamente envolvido em uma comunidade que crê em Jesus. Não há como viver a vida cristã longe de um grupo de amigos da mesma fé, sem uma família de crentes da qual você faça parte. C.S. Lewis era membro de um famoso círculo de amigos chamado Inklings, no qual faziam parte Tolkien, autor de O Senhor dos Anéis, e Charles Williams, escritor que morreu subitamente após a Segunda Guerra Mundial. Em seu livro The Four Loves, Lewis faz uma meditação impressionante sobre sua morte em um ensaio chamado Friendship, a amizade. Ele diz assim: em cada um de meus amigos há algo que somente o outro pode trazer à plena luz. Sozinho não sou totalmente capaz de chamar à ação o homem por inteiro. Preciso de outras luzes além da minha para revelar todas as suas facetas. Agora que Charles Williams morreu, jamais verei de novo a reação de Ronald Tolkien a uma piada contada por Charles. Em vez de ver mais de Ronald, mais dele para mim, agora que Charles se foi, eu tenho menos de Ronald. Nesse sentido, a amizade tem uma gloriosa proximidade por semelhança ao próprio céu, onde é justamente a multidão dos benditos, que ninguém tem condições de contar, que aumenta a fruição que cada um de nós tem de Deus. Pois cada alma, vendo Deus a seu próprio modo, sem dúvida transmite sua visão singular para todas as outras. Por isso, diz um antigo escritor, os serafins, na visão de Isaías, clamam uns aos outros: Santo, Santo, Santo. Quanto mais repartirmos entre nós o pão celestial, mais pão todos nós teremos. Lewis está dizendo que é preciso uma comunidade para conhecer um indivíduo. Quanto mais isso se aplicaria a Jesus Cristo. As pessoas costumam dizer que desejam ter um relacionamento com Jesus, desejam conhecê-lo melhor. Jamais seremos capazes disso sozinhos. É preciso que estejamos profundamente envolvidos na igreja, na comunidade de cristãos, nutrindo sólidos relacionamentos de amor e compromisso mútuo. Somente se fizermos parte de uma comunidade de crentes que procuram imitar, servir e amar a Jesus, teremos condições de conhecê-lo e de sermos cada vez mais semelhantes a ele. A festa de Babette. A grandiosa parábola do filho pródigo, contada por Jesus, é um retrato da história de toda a Bíblia e de toda a raça humana. Por meio dessa parábola, Jesus ensina que os dois estilos de vida mais comuns acabam em beco sem saída, espiritualmente falando. Ele mostra como o enredo de nossa vida não pode ter uma solução, um final feliz,
a não ser nele, em sua pessoa e em sua obra. A Festa de Babette, um adorável conto da escritora Isaac Dinesen, também termina com um banquete e igualmente nos ensina que há dois estilos de vida bem comuns, porém inadequados, e nos mostra a realidade de um outro caminho. Dinesen escreve sobre duas senhoras já idosas, Martine e Philippa, filhas de um pastor bem rigoroso que haviam fundado uma pequena seita em sua cidade. Enquanto cresciam, ambas foram tentadas a levar uma vida marcada pela sensualidade. Martine foi cortejada por um tenente, um belo jovem que queria levá-la embora dali. Philippa foi assediada pelo diretor da ópera de Paris, que havia ficado encantado com a pureza e a clareza de sua voz. No fim, ambas desistiram de uma vida de prazer mundano para ajudarem o pai a cumprir sua missão. Depois da morte do pai, as duas assumiram a liderança da comunidade, marcada por um rigor religioso e moralismo, em uma pequena região agrícola na fria costa de Jutland, no oeste da Dinamarca. Mas a comunidade não estava indo bem. A vida dos moradores havia se tornado fria e árida, à semelhança do clima úmido e nebuloso daquela região exposta a muito vento. Quase todo mundo tinha alguma rixa com outra pessoa da cidade. Muitos nem sequer se falavam. Os moradores haviam alimentado orgulho e descontentamento, de modo que a amargura atingira níveis bem difíceis. A cidade era um lugar absolutamente triste. Martine e Philippa acolheram uma refugiada política chamada Babette, uma empregada que morava com elas. Certo dia, Babette ganhou o prêmio da loteria e ofereceu à comunidade um jantar para comemorar a data do nascimento do pai das duas irmãs. Acontece que Babette havia sido uma das maiores chefes de cozinha em Paris, e a refeição que ela planejou era um banquete de altíssimo nível. O dia do banquete chegou e todos os convidados compareceram. A senhora Liu Woman, uma idosa que morava próximo à cidade, desejava prestar uma homenagem à memória do pastor e convidou seu sobrinho para que ele a acompanhasse no jantar. O sobrinho não era ninguém menos que o elegante tenente de Martini de tantos anos atrás, agora já um importante general. Ao chegar em sua carruagem, o general deixou-se levar pelas lembranças do passado. Ele sabia que, apesar de todo o seu sucesso, não havia encontrado a felicidade. Lembrou-se de Martini e de sua seriedade espiritual, lembrança que o fez se perguntar se ele havia deixado de lado o que realmente importava na vida. No entanto, Martini e Philippa também não haviam conseguido o que esperavam, apesar de terem seguido os passos do pai no serviço religioso. Iniciado o jantar, todos tomaram seus lugares e começaram a comer, e logo ficaram perplexos com a alta qualidade dos alimentos e com o capricho com que tudo havia sido preparado. A atmosfera do banquete começou a derrubar as defesas pessoais de cada um. Um a um, sob a influência de comidas e bebidas maravilhosas, velhos inimigos começaram a se tratar com mais brandura. Comentários e palavras tão agradáveis quanto os pratos servidos começaram a circular entre os convidados. Pessoas concediam e recebiam perdão. Duas mulheres que não se falavam haviam anos encostaram a cabeça uma na outra e com afeição disseram: Deus abençoe você, querida. Deus abençoe você também, querida. Filipa então começou a cantar com sua voz pura e deliciosa, e todos os que a ouviam se deixaram levar pelas recordações do passado. Em seguida, o general se levantou para falar e citou o Salmo de número 85: Pois misericórdia e verdade se encontraram, justiça e felicidade se beijaram. Então, disse que, durante aquele jantar, havia percebido que, de alguma forma, era possível unir a moral e a alegria, o ético e o sensual. Isaac Dinesen dá um ótimo remate ao enredo. Os moradores do local passam pela experiência da cura de uma comunidade. Babette também é transformada. Ela se sentia uma estranha na cidade, mas agora estava se sentindo em casa, não mais uma refugiada. Até mesmo o general vai embora sem carregar os arrependimentos com os quais havia chegado.
A história, porém, não nos oferece uma resposta clara ao principal problema apresentado com tanta competência. Tanto a vida mundana de prazer sensual, quanto a vida religiosa de rigor ético não têm condições de oferecer ao coração humano o que esse procura. Kierkegaard, o grande filósofo dinamarquês que influenciou Isaac Dinesen, deu a essas duas posturas diante da vida o nome de estética e ética, e em seus textos ele mostra como ambas são inadequadas. Mas será que existe alternativa? Na festa de Babette, os convidados passam momentaneamente por uma experiência mística que promove o encontro desses dois elementos, a retidão e a felicidade. Dinesen está afirmando sua crença de que existe alguma outra coisa além dessas duas posturas, algo que não se traduz no egoísmo do estético nem no rigor do ético. Ela não encontrou melhor forma de representar essa outra coisa que não fosse uma esplêndida refeição, um grandioso banquete. A parábola de Jesus responde à ótima pergunta proposta pela história de Dinesen. Ele diz: Eu sou o pão do céu. Jesus está nos dizendo que tanto a postura sensual do irmão mais novo, quanto a postura ética do irmão mais velho acabam em becos sem saída, espiritualmente falando. Ele também nos mostra que há um outro caminho, o caminho que passa por ele. Entrar por esse caminho e viver uma vida baseada em sua salvação nos levará finalmente à festa suprema, ao banquete do fim da história. Essa salvação futura é algo que podemos conhecer parcialmente agora, segundo os meios esboçados neste capítulo, pela oração, no serviço prestado aos outros, nas mudanças operadas em nossa natureza por meio do Evangelho e dos relacionamentos restaurados, realidades que Cristo pode nos oferecer hoje mesmo, mas elas são apenas uma prévia do que está por vir. Isaías capítulo 25, dos versos 6 ao 8, nós lemos: Neste monte, o Senhor Todo-Poderoso há de preparar um rico banquete para todos os povos, um banquete de vinhos envelhecidos, as melhores carnes e os mais finos vinhos. Neste monte, ele haverá de destruir o manto que envolve todos os povos, o lençol que cobre todas as nações. Ele tragará a morte para todo sempre. O Senhor soberano enxugará as lágrimas de todos os rostos. Haverá de tirar a humilhação de seu povo de sobre toda a terra. O Senhor assim falou.